Olá, queridos irmãos e amigos. Que a graça, a paz, a misericórdia e a alegria de Deus, o Todo-Poderoso, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Nós vamos estudar o 10º capítulo do livro de Apocalipse. O livrinho aberto, descido do céu e os 7 trovões. O livrinho aberto, trazido do céu e os 7 trovões. Queridos irmãos e amigos, antes de iniciarmos o nosso estudo, permitam-me fazer um rápido esclarecimento. Nós podemos notar claramente que mais uma vez uma série de 7 é interrompida por um intervalo. Entre o 6º e 7º selos houve um intervalo, uma interrupção. E durante esse intervalo entre o 6º e 7º selos, foi mostrado ao apóstolo João os 144.000 que serão assinalados, selados nas suas testas com o selo de Deus, e que representam os servos de Deus, o povo de Deus, que estarão vivos durante a grande tribulação. Não esqueçam, queridos irmãos e amigos, que é um número simbólico. Nesse intervalo entre o 6º e 7º selos, o apóstolo João teve também a visão dos mártires ou das testemunhas do Senhor lá na glória celestial. E agora, entre a 6ª e 7ª trombetas, outro intervalo, onde Deus, o Todo-Poderoso, concede aos seus servos outras mensagens de esperança e consolação. Feito preliminarmente esse rápido esclarecimento, vamos direto ao nosso estudo de hoje. Por favor, queridos irmãos e amigos, abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 10, e mantenham-nas abertas para acompanhar conosco a leitura de alguns versículos. Apocalipse, capítulo 10, versículo 1. Acompanhem conosco. Acompanhem conosco. Apocalipse, capítulo 10, versículo 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Queridos irmãos e amigos, no livro de Apocalipse, encontramos 3 anjos chamados de fortes. E cada um desses magníficos anjos
com uma missão diferente. O primeiro anjo forte aparece no capítulo 5, versículo 2. Podem conferir. O segundo anjo forte é esse do capítulo 10, versículo 1, que é confundido com Jesus Cristo. Por quê? Porque as características desse anjo são muito semelhantes às que o apóstolo João apresentou, descreveu, quando viu Jesus Cristo lá na sua glória, quando viu Jesus Cristo glorificado. Capítulo 1 de Apocalipse. Mas na visão que o apóstolo, aliás, que o profeta Ezequiel teve sobre os 4 seres viventes, ou querubins, os pés ou as pernas desses 4 seres viventes, ou querubins, também brilhavam, luziam como o brilho de bronze polido. Podem ler lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 7. O terceiro anjo forte aparece no capítulo 18, versículo 21, anunciando com grande ímpeto a queda da grande Babilônia. Queridos irmãos e amigos, acompanhem comigo o versículo 2. A leitura do versículo 2. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Este livrinho mencionado aqui não é o mesmo do capítulo 5, versículo 1. Vejamos a diferença. Aqui no capítulo 10 está escrito livrinho. Livrinho aberto. Então, é um livro pequeno. Livrinho. No capítulo 5, o livro selado com 7 selos é bem maior. Essa é a primeira diferença. Segunda diferença. Aqui no capítulo 10, o livrinho está na mão do anjo forte, que desce do céu. No capítulo 5, o livro selado, lacrado, com 7 selos, está nas mãos de Deus, o Todo-Poderoso. Essa é a segunda diferença entre os livros. Aqui, no capítulo 10, o livrinho está aberto. E não precisa de ninguém para abri-lo. No capítulo 5, o livro selado com 7 selos, ninguém podia abri-lo ou olhar para ele. O único em condições e digno de abri-lo foi Jesus Cristo, o Cordeiro Leão. Essa é a terceira diferença entre os livros. O versículo 2 ainda diz que o anjo forte colocou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O que significa isso? É uma demonstração do poder e domínio de Deus,
o Todo-Poderoso, Ribono Sheloilon, o soberano do universo. Nós vamos ler mais 2 versículos. Abram suas Bíblias no capítulo 10, versículos 13 e 4. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Queridos irmãos e amigos, chegamos aqui a mais uma série de 7 pouco conhecida, os 7 trovões. O versículo é bastante claro. Quando o anjo forte bradou como um leão, os 7 trovões desferiram, soltaram suas próprias vozes. E quando os 7 trovões falaram estrondosamente, anunciando mais algumas determinações de Deus, o apóstolo João ia escrever tudo imediatamente o que eles disseram. Porém, ele ouviu uma voz do céu, que sem dúvida nenhuma é a voz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que lhe disse: João, não escrevas as coisas que os 7 trovões falaram. Guarde-as em segredo. Em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, Moisés, sob o influxo do Espírito Santo de Deus, escreveu: as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, porém as encobertas pertencem a Deus, o Todo-Poderoso. Portanto, queridos irmãos e amigos, nós não temos que ficar questionando para saber o que os 7 trovões disseram. E porque Deus, o Todo-Poderoso, pediu que o apóstolo João não escrevesse ou revelasse. Em Apocalipse, capítulo 10, versículos 5, 6 e 7, nós lemos que o anjo forte levantou a sua mão direita e jurou por Deus, o Todo-Poderoso, que não haverá demora. Não haverá demora. Cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo foi anunciado aos seus servos, os profetas. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 9, escreveu: o Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. No capítulo 3, versículo 11 do livro do Apocalipse, na carta à igreja de Filadélfia, Jesus Cristo disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Queridos irmãos e amigos, os versículos 8, 9, 10 e 11 dizem
que o apóstolo João ouviu novamente uma voz vinda do céu, dizendo-lhe para que pegasse o livrinho aberto da mão do anjo forte. Então o anjo lhe disse: aqui está o livrinho, devore-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. O apóstolo João pegou o livrinho da mão do anjo, devorou-o, comeu-o, e foi exatamente como o anjo lhe disse. Esta cena é semelhante à que está registrada no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 8, e também no capítulo 3, versículo 6. O rolo do livro que ele comeu representou a sua missão, a sua incumbência como profeta. O sabor era doce, mas a tarefa, a missão, muito difícil. O apóstolo João, sendo o último dos apóstolos vivos, também recebeu uma missão, uma incumbência, um trabalho doce, mas também amargo, que foi o descrever a história final da humanidade. Escrever todas as revelações dadas por Deus e profetizar sobre nações, povos e reis. Como já disse, uma missão, uma tarefa, um trabalho doce, mas também amargo. Esse livrinho aberto representa ainda a palavra de Deus, que é doce, saborosíssima, maravilhosa, viva, eficaz, penetrante, impactante, transformadora, poderosa, mas pode tornar-se amarga, muito amarga, para aqueles que a negligenciam. Queridos irmãos e amigos, tenham todos uma semana abençoadíssima e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Na próxima semana, se Deus assim o permitir, estaremos comentando o 11º capítulo do livro de Apocalipse. Amém.